Olá, boa tarde. Eu sou Rafaela Valverde, sou escritora soteropolitana, sou poeta. Estou agora para lançar o meu segundo livro, chamado Amores Diversos. Sou podcaster, blogueira. Tenho muitas coisas para contar, muitas coisas que eu tenho feito. E agora, finalmente, eu decidi tomar coragem e fazer o canal no YouTube. Porque depois de muito tempo, as pessoas falavam, né? Ah, você tem perfil para ser youtuber. Mas eu sempre desconsiderei, eu nunca levei isso em consideração, porque primeiro eu não tinha tempo, eu não tinha equipamento, até hoje ainda não tenho, né? Equipamentos profissionais mesmo. E também eu tinha medo de iniciar um projeto como tantos outros que eu já iniciei e não concluir. Então eu já fiz muito isso, então agora eu tô querendo mesmo evitar a começar projetos e não finalizar, e não levar adiante, pelo menos. Um outro fator também, por eu não ter querido fazer vídeos no YouTube, por eu ter sido resistente durante tanto tempo, foi o fato de que eu não me considero muito videogênica, não me acho muito interessante no vídeo. Eu não gosto da minha imagem no vídeo. Talvez seja por uma questão de costume mesmo, mas eu vou precisar me acostumar, é uma coisa que eu quero fazer, eu tô super afim de fazer agora, mesmo que seja uma coisa mais amadora mesmo. Meu próprio podcast é amador, né? Meu podcast. E a gente tem barulho de vizinho, a gente tem várias coisas, mas eu sei e eu penso que quem tem o que falar, quem quer se comunicar, precisa se comunicar de alguma forma. E eu acredito que eu tenho muito o que falar. Então, assim, tem um batonzinho, né? Tem uma coisa assim, mas o brinco de cada um, porque perdeu, né? E aí a gente usa assim. Certo, vai ter sempre muito, quase sempre vai ter humor. Apesar de falar assim, tô falando agora de uma forma calma, eu não sou calma assim, eu sou muito ligada no 220. Então, às vezes eu vou estar arrumada, às vezes eu não vou estar arrumada, então é isso mesmo. É vida real, gente. É assim que funciona, é assim que funciona pra mim, é assim que eu quero ser real, eu quero ser de verdade, eu quero fazer as coisas com os meus equipamentos da forma que eu tenho, eu quero fazer. Eu sou a pessoa de fazer acontecer, eu sou a pessoa que realiza, eu não sou a pessoa que fica esperando por nada, tá? Então, eu quero falar hoje, para começar, é o seguinte, eu não me achava muito videogênica, né, porque em 2019 eu tive paralisia facial, acabou de completar 3 anos, foi no dia 22 de setembro de 2019. E essa paralisia facial, ela me causou uma disformidade, vamos dizer assim. O meu rosto não é mais uniforme. Isso me causa, às vezes, alguma tristeza, né? Porque nasceu, a gente não nasceu assim e a gente vai adquirindo certas coisas ao longo da vida. E tinha, hoje muito menos, né? Mas eu sempre tive muitos problemas de autoestima. E isso foi um dos fatores que abalaram minha autoestima também ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos. Então, aquele momento foi muito difícil, foi de repente, a gente achou que eu tava tendo um derrame, né? Eu achei que tava com um treco. Eu bebia o café e o café caía. Não conseguia segurar, eu tinha vindo de uma formatura, né? Fiquei até madrugada na formatura e meu sobrinho tinha nascido naquela madrugada. Então, eu já estava passando por um estresse, crises de ansiedade eu tinha o tempo todo naquela época, um quadro de depressão, várias coisas, né? Que não vem ao caso falar agora, mas que questões emocionais que acabaram gerando um nível de estresse que eu tive para que eu tivesse a paralisia facial. Então, naquele momento, a gente foi pro médico e
a suspeita inicial seria derrame, que foi descartada logo em seguida, porque a médica fez alguns testes neurológicos e tal, e percebeu que não era o caso. E aí ela falou que se tratava de paralisia facial, que era chamada paralisia de Bell, e que estava tendo um surto em Salvador, que ela já tinha atendido algumas pessoas naquela época, naquela semana, né, daquele ano, especificamente, com os mesmos sintomas que eu. Essa paralisia ela é causada pelo vírus herpes zoster, que é o vírus da catapora, que 90% da população tem esse vírus no corpo, e ele fica permanente aguardando se manifestar. No meu caso, foi devido à baixa imunidade e o estresse muito alto que eu estava passando naquele momento, que causou isso. Então foram dias muito dolorosos, foram momentos muito dolorosos, eu não comia direito, eu não conseguia mastigar, eu tinha que usar colírio, porque meu olho ele não fechava, então ele ficava muito irritado, vermelho, né? Imagine um olho que não fecha totalmente. Então, para dormir eu tinha que usar máscara. Eu tenho fotos até hoje que eu provavelmente eu nunca vou revelar essas fotos para ninguém, nunca vou divulgar do estado que ficou meu rosto, né? Então foi um momento muito difícil. Para comer, para beber líquidos, eu tinha que usar canudo. Tomava café de canudo, chá de canudo. Tive que largar semestre da faculdade, fiquei sem ir pra academia. O único lugar que eu ia, em um mês mais ou menos, era a fisioterapia. Depois eu voltei pra academia, então eram os 2 lugares que eu ia. Então eu não saía de casa, eu fiquei reclusa. A minha pandemia, ela começou um pouco antes das pessoas, né? Porque final de 2019, eu já tava reclusa, porque foi setembro. Eu vim melhorar um pouco, assim, pra começar a sair em novembro, gente. Começar a sair, começar a me divertir, passear. Mas a minha rotina era casa, fisioterapia, terapia, que eu tive que ser acompanhada por psicólogos, e academia. Então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida. Recebi apoio, muito apoio das pessoas da minha família, dos meus amigos. As pessoas iam me levar lanche em casa. No início do tratamento, tive que mastigar muito chiclete. Eu detesto chiclete. Tive que mastigar chiclete para poder restabelecer a musculatura, né? Para poder melhorar essa questão. Depois eu consegui uma fisioterapia gratuita em uma faculdade aqui na minha cidade, Salvador. E fiz um tempo de fisioterapia, mas não veio adiante, não continuou adiante, veio a pandemia, né? A gente tá falando de final de 2019, a pandemia veio no início de 2020. Então, tivemos que fazer a fisioterapia online, tipo, virtual. E quando voltou a fisioterapia, eu acabei conseguindo um trabalho e não consegui. Acabei conseguindo um trabalho e não consegui conciliar as duas coisas. Então eu tive que abandonar a fisioterapia. Então o meu rosto ainda não voltou ao normal. Para eu ir à praia, tirar foto, que é uma coisa que eu gosto de me exibir, tá? Eu gosto de tirar foto na praia. Então, na praia eu só tiro fotos agora com óculos escuros, se eu for postar. Porque em contato com o sol, fica muito mais evidente a paralisia, né? Quando eu sorrio, é perceptível, né? Nunca tinha falado sobre isso em vídeo, nunca tinha mostrado. Pra mim é um desafio, assim, fazer isso, né? Então isso vem me abalando agora. Acabou de fazer 3 anos, né? E é uma coisa que ainda mexe comigo, porque acaba alterando a minha rotina, meu dia a dia. Eu não enxergo sem óculos. É um óculos escuros que não tem grau, então eu só uso ele na praia pra tirar foto. Porque eu morro de vergonha, porque quando o sol bate, quanto mais claridade, mais evidente fica, né? A paralisia. O meu sorriso não voltou ao mesmo, vocês acabaram de ver. Então eu tenho essas questões ainda mexem comigo. Mas apesar disso, eu decidi iniciar esse canal
Porque sim, as pessoas dizem que eu tenho perfil, né? Como eu já falei, eu gosto de me aparecer. Aqui em Salvador a gente fala assim, se aparecer, se amostrar. A gente fala bem nessa pegada, eu gosto mesmo. E eu já tenho um blog, já tenho. Ai, TikTok, essas coisas eu não consegui me adaptar, não consegui gostar. Eu já tenho um blog, já tenho um podcast e tô aqui hoje. Mesmo que seja ainda nesse formato amador, tentei escolher o silêncio, mas o silêncio acabou. Tipo, tava silêncio até a hora de eu sentar pra gravar isso aqui. E já tinha feito testes e tal. E aí parece que os vizinhos acordaram, os cachorros acordaram, as crianças acordaram, todo mundo acordou. Mas tudo bem, é isso mesmo. Eu simpatizo com o amadorismo. O amadorismo também ele conta muito de quem a gente é. Às vezes o amadorismo ele é necessário para diferenciar a gente. Tem muitos profissionais por aí, mas eu acho que o amadorismo é que dá um toque final, um toque interessante. Essa coisa de faça você mesma, você pode, com a gente, e de conseguir realizar coisas que a gente não imaginava conseguir realizar. Então eu me sinto muito satisfeita, me sinto grata por estar aqui e eu tô apenas começando, eu tô aprendendo. Eu não escrevo da mesma forma que eu escrevia quando eu comecei o blog em 2008. Sim, eu tenho um blog de 14 anos. Ele já virou livro. Depois eu posso falar sobre isso também aqui. E eu não faço podcast quando eu comecei 2 anos atrás, mas já fui aprendendo. Então, pra gente aprender, a gente tem que começar de algum lugar. Pra gente sair do amadorismo, a gente tem que ter sido amadora um dia. Então é isso. Tô aqui dando minha cara a tapa. Vou tentar fazer vídeos o máximo possível, assim, que eu puder, 2 vezes na semana. Acho que fica uma quantidade interessante de vídeo. E assim a gente vai conseguindo, falando sobre vários assuntos. Eu gosto de falar sobre muitas coisas. E quem tem que falar, quem gosta de falar, tem que falar mesmo. E é isso. Tchau, tchau.